No ano de 2010, eu elaborei um artigo chamado A Influência da Música na Aprendizagem e Formação da Personalidade, uma revisão bibliográfica. Eu apresentei esse artigo em universidade aqui da minha cidade e depois de alguns anos eu tive uma surpresa de saber que ele foi utilizado como base para alguns estudos e também artigos científicos apresentados em outras universidades federais. Bom, como vocês perceberam pelo título, né, ele fala sobre como a música ela ajuda na formação da personalidade, seja influenciando nos comportamentos, nas crenças, nas ideias que as pessoas apresentam, enfim, diversos aspectos aí que contribuem para a formação do indivíduo. E também ele vai falar um pouco aí sobre se ela pode ser uma ferramenta, uma aliada no ensino, né? Na aprendizagem de uma maneira geral. Apesar de parecer que está limitado somente a essas duas questões, aprendizagem e personalidade, ainda abordei no final desse artigo aí tem por volta de umas 30 páginas, o uso também da música, né, como uma ferramenta terapêutica, né, através da musicoterapia, que no começo aí dos anos 2000 ela teve uma espécie de boom, né, no nosso país. Foram abertos simpósios, cursos aí, workshops, vários aí sobre a musicoterapia no Brasil, mas eu, sinceramente, depois não vi mais nenhum colega comentar sobre o assunto ou nenhuma exposição maior aí sobre esse tema, né? Bom, eu não vou ficar aqui citando trechos do meu artigo, né, que ele tem, como eu falei, 30 páginas, ele tem vários capítulos. Eu vou, na verdade, que eu pensei em fazer uma exposição sobre um dos artigos que eu utilizei para criar o meu. Né? O autor, se eu não me engano, ele chama J.M. Guimarães. Foi um artigo aí lá por volta do começo dos anos 2000, né? Que eu falei que teve esse boom aí no Brasil, falando sobre o tema. E eu selecionei alguns trechos aqui para ler desse artigo, então talvez eu me demore aqui um pouco aí só para achar as páginas corretas, mas eu separei alguns trechos interessantes para falar, para expor para vocês. Esse artigo aí ele mistura, não sei se vai ficar claro pelos trechos que eu selecionei, mas ele mistura bastante filosofia, psicologia, metafísica, que é um assunto que não é comumente tratado em artigos científicos, né, a metafísica, mas aí ele vai falar não só a influência da música nessas questões que eu falei, em aprendizagem, na personalidade, humor, né? Ele inclusive vai tratar de aspectos aí nesse artigo dele, especificamente, o meu eu não entrei em tanto nisso, sobre como, por exemplo, a música influenciou a arte sacra, como você pode utilizar da música para, como que eu posso colocar, que você possa fazer um paralelo e traçar um paralelo e usar a música, talvez até posso falar usar essa terminologia como uma ferramenta espiritual, né? Bom, acho que vai ficar aí um pouco mais claro enquanto eu li esses trechos selecionados. Vamos lá.
O artigo, né, do Guimarães, ele começa fazendo uma pergunta, né? Está em nossas mãos a escolha do nosso ambiente sonoro. De que forma os sons nos afetam? Que música ouvir? O universo, como veremos, é um macro teclado. Nosso corpo físico é um micro teclado e nosso corpo psíquico um teclado sutil em ressonância com o universo e com o corpo material. Então você perceba que ele já começou aí a citar essas questões metafísicas aí no começo. Ele separa aí o que ele coloca o universo, que seria um macro teclado, né? Ele está fazendo um comparativo entre o universo e um instrumento musical, né? O nosso corpo físico é um micro teclado, corpo físico, um teclado sutil, e eles têm que estar em ressonância com o universo, eles têm que estar, entre aspas, tocando a mesma música para esse indivíduo aí estar vivendo de uma maneira harmônica. Aí continuando. O presente estudo analisará fatos comprovados e dados científicos sobre o assunto, sugerindo sempre uma proposta de trabalho. Por exemplo, a música composta por Johann Sebastian Bach, especialmente para teclado solo, cravo, órgão ou piano, é um poderoso antídoto para os estados de depressão. É só dar uma pausa aqui, olha que interessante. Ele está destrinchando aí as obras dos principais compositores mundiais e está relacionando com alguma problemática, como a depressão, né? Porque ele considera então que um indivíduo que apresenta uma problemática como a depressão e as outras que vão seguir, significa que o indivíduo não está atuando de uma maneira harmônica com o universo, digamos assim, ou com a natureza, ou com Deus, ou com o nome que você queira dar. Então essas músicas, de certa maneira, ajudam você a sintonizar a um estado de espírito que vai fazer com que você comece a atuar de uma maneira mais harmônica, que seu humor comece a funcionar de uma maneira mais harmônica e você possa voltar a se equilibrar. Bom, continuando. Os concertos para piano de W. Amadeus Mozart estimulam a inteligência. Deixa eu ver aqui onde que eu separei. Aqui. A inteligência matemática e verbal. Né? As obras de Antônio Vivaldi auxiliam a circulação da energia vital. Bom, então aqui ele falou aqui sobre a depressão, como eu falei, ou seja, uma problemática direta. Ele falou até nessa questão da ajuda para estudos, né? Inteligência matemática verbal e sobre circulação de energia vital, né? Que segundo esses conceitos metafísicos seriam o próprio estado de ânimo da pessoa, né? A energia, o estímulo, né? A força, a energia para estar fazendo as coisas, realizando as tarefas do dia a dia. Separei aqui alguns outros trechos, deixa eu só dar uma olhada. Aí ele estava falando nesse artigo dele, o Guimarães, né, sobre a ressonância que a música tem sobre elementos físicos da nossa natureza, dos objetos que nos cercam. Ele fala como a música pode vibrar no nosso corpo. Aí são todos conceitos da física mesmo, né? Como ela vibra na água, na madeira, no metal, no vidro. E aí ele fala: conhecer estas características físicas elementares do som permite ao estudante compreender melhor as obras musicais e assimilar o conteúdo espiritual introduzido na arte pelos grandes compositores. O aspecto espiritual ou metafísico está presente na música sacra da Idade Média, da Renascença, na música das catedrais, nas obras de Corelli, Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Debussy, Villa-Lobos e outros. Saber reconhecer essas propriedades musicais do som e suas particularidades abstratas nos permite, nesta era de música de consumo, separar joio do trigo. Essa parte aqui em específico eu trabalhei bastante no meu artigo, né?
Mas aí eu tracei um paralelo mais para as coisas práticas, assim, sobre como a nossa sociedade hoje em dia vive mergulhada num lixo sonoro, né? Por todos os lados, além da música ser de péssima qualidade, na nossa sociedade ultimamente a gente é cercado de sons aí por toda parte, seja em anúncios, carros de som, barulho das grandes metrópoles, né? E aí eu citei algumas questões aí de como isso pode ser prejudicial, né, para a saúde e equilíbrio mental das pessoas. E utilizei desse artigo do Guimarães para estar fazendo esse contraponto benéfico aí. Bom, só me dei um minuto aqui para eu separar aqui a outra folha. Bom, eu já tinha citado alguns autores, e aí ele nos presenteia com mais outros. Né? Ele começa um capítulo que chama O que Ouvir. Então aí segue a lista. Compositores chamados eruditos como Palestrina, Monteverdi, Purcell, o grande J.S. Bach, Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, L. van Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Chopin, Schumann, Liszt, Paganini, Richard Wagner, César Franck, J. Brahms, Debussy, Massenet, Jean Sibelius e Puccini conheciam o valor psíquico da música. E aqui para a última parte que eu selecionei, ele propõe um experimento, né? Então, ele diz o seguinte: deixem tocar uma sinfonia de Mozart todos os dias em sua casa ou no ambiente de trabalho. Mozart compôs mais de 40 sinfonias. Escolha uma e perceberá que, mesmo tocando baixinho, os sons começarão a mudar as coisas, especialmente nas crianças, nos adolescentes e nas pessoas ditas de má vontade. Não precisa ser necessariamente Mozart, embora ele seja o mais indicado. Pode ser Bach, Haydn, Schubert ou Mendelssohn. Ouça primeiro sozinho. Sua intuição lhe dirá o que é melhor para seu caso. Só fazendo um ponto aqui, né? O pessoal pode estar achando estranho, ele está falando sobre essas questões aí mais metafísicas, intuição. O artigo dele não é um artigo científico, né? É para uma revista de variedades, esse J. Guimarães. Mas aí eu utilizei alguma das bases e alguma das bibliografias que ele sugeriu para estar fazendo meu artigo científico. Bom, continuando. Não há necessidade de utilizar apenas os eruditos. No jazz, podemos obter boas experiências com Duke Ellington, Miles Davis, Irving Berlin, Glenn Miller, Dave Brubeck, Count Basie e Bill Evans. Também produziram música especial Ennio Morricone, Vangelis, Wakti, Tomita, Kitaro, John Corigliano e Astor Piazzolla. No Brasil temos, entre outros, Hermeto Pascoal, Zequinha de Abreu, Sivuca, Pixinguinha, Noel Rosa e Egberto Gismonti. Então, vocês perceberam aí, não é só a música clássica, aí tem vários clássicos populares brasileiros aí, e jazz também, bastante autores que ele recomenda. E, bom, eu recomendo que vocês façam esse experimento e comecem a encarar esse tipo de música, especialmente a música clássica, não só como aí um adorno cultural, digamos assim, mas também como uma espécie de terapia, de remédio gratuito, acessível, né, nessa era da informática aí. Você pode encontrar as obras completas aí de diversos compositores que foram citados aí nesse artigo, totalmente de graça aí no Spotify, no YouTube. E, como eu disse, recomendo
utilizarem aí como uma terapia, como um remédio. E faço votos, né? Desejo que os meus colegas psicólogos também se atentem mais a essas questões aí da filosofia, e sejam mais abertos aí ao uso da arte e de conceitos metafísicos, por que não, se for trazer um bem-estar para o paciente. Percebam que não é nada desagradável, muito pelo contrário, né? Fazer o uso da música para procurar se estimular a estados de espírito aí nos nossos pacientes, para que eles busquem um equilíbrio maior na vida deles. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção.